Angola e Moçambique são ou não países falhados? Vamos analisar este tema segundo o livro Porque as Nações Falham, um clássico de economia, um clássico da política, escrito por Daron Acemoglu e James Robson. Quem já leu este livro poderá também depois, no final deste vídeo aqui, dar aqui a sua contribuição sobre um ou outro tópico que eu aqui não deixei. Fazer assim uma espécie de resumo, análise, mas focado nas economias, na política de Angola e de Moçambique. Antes que te esqueças, meu chefe, se faz favor, faz o like neste vídeo, inscreva-te no canal e partilha para que esse material aqui possa chegar a mais irmãos do bem. Daron e Robson dizem que o primeiro fator que faz com que um país seja falhado e outros países crescem chama-se fator de inclusão. O que é inclusão? É que os países que cresceram, que se desenvolveram, existe ambiente de negócio, o Estado se preocupa em criar ambiente de negócio para as empresas, ou seja, o Estado cria leis que protegem as empresas e os empresários, luta para que haja segurança, ou seja, para que todos tenham emprego, fornece energia e água para que o empresário deixe de investir aqui na agricultura porque falta água, falta energia. Portanto, é a criação de ambiente de negócio em prol da criação de mais emprego. Também aqui os escritores falam que o princípio da inclusão tem a ver com o Estado ajudar aquelas famílias, aquelas mulheres, aquelas mães que não têm capacidade de poderem autossustentar-se. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, que tem problemas cerebrais, né? Uma família onde o pai foi para a guerra e morreu na guerra, não é? Uma família onde há um outro irmão que tem problemas motores. Portanto, a inclusão, o apoio do Estado às famílias completamente carenciadas e que não conseguem por si próprias trabalhar. O que nós vemos nos nossos países são pessoas sem cadeira de roda, a rastejarem-se e a circularem pela cidade a pedir comida. O que nós vemos é mulheres com uma barriga grande, grávida, uma bebê nas costas e a zungar. Nós vemos jovens que têm a mãe em estado terminal e que ele não consegue deixar a mãe em casa para ir trabalhar porque não tem quem cuidar da mãe. O que resta é o jovem pedir esmola, pedir o resto do mundo. Ou seja, aqui os autores falam sobre o processo de inclusão. O Estado que não inclui as famílias que precisam do Estado, porque todos nós somos filhos do Estado. Okay? Como estamos saudáveis, nós apoiamos o Estado. Como? Pagando emprego, formando, criando tecnologia, criando economia. Quando nós estamos doentes, o Estado tem que nos apoiar. Okay? Então nós somos, é como se fosse qualquer filho. Né? Os filhos, quando crescem, os pais apoiam. Né? Quando os filhos estão grandes, os pais estão cansados, os filhos também apoiam os pais. Logo, aqui o escritor olha para o Estado como sendo a nossa mater, a nossa mãe, o nosso pai. No entanto, aqueles países onde não há inclusão, claramente há falhaço grande, esses países falharam. Angola e Moçambique, na tua perspectiva, em relação a este princípio, estão falhados ou ainda há esperança de crescimento e de progressão? Também aqui os escritores falam sobre o princípio da extração e da inclusão, ou seja, instituições, os países que falharam não têm instituições inclusivas, mas têm instituições extrativas. Qual é que é a diferença? Instituições inclusivas, aqui já expliquei a pedaço, mas em relação às instituições extrativas, está a falar de países que, na sua maioria, dependem de recursos minerais. Parece que é o caso de Angola e Moçambique. Lembra-me aqui em comentário, se faz favor. E também não são só extrativas, não só dependem e vivem de recursos naturais, ouro, diamante, petróleo, não só, como também todos os bens todos os revenues, os lucros, o dinheiro, o profit que vem da venda de recursos naturais são entregues à elite. Ou seja, nos países onde não há inclusão, existe elite. Enquanto em outras economias, em outros países existem classe baixa, classe média, classe alta, os países que falharam, existe elite. Uma elite, que é um grupo de pessoas que são intocáveis, de tão poderosas e ricas que são essas pessoas que beneficiam de todos os recursos naturais que o país tem. Logo, tem uma economia extrativa, porque vive de recursos naturais, e extrativa porque tudo que tira entrega aquele circuito fechado e muito perigoso. Se você olhar para Moçambique e para Angola, esses países, em relação aqui os escritos de Acemoglu e de Robson, são países falharam, estão a caminhar para o progresso. Como é que tu olhas, como é que tu analisas estes dois países em relação aos escritos de
da Ron Acemoglu e James Robson. Porque as nações falham, why nations fail. Por acaso, a motivação para eu trazer aqui o resumo deste livro e também a análise foi porque eu vi uma fotografia, vi lá, por acaso, vi na Sebes Comunidade, alguém que partilhou uma fotografia de um político angolano, acho que ligado à área da administração pública, estava em uma reunião política e exibia o livro assim na secretária. Passo de lado. E por acaso alguém lá na Sebes Comunidade fez um comentário ao dizer, não vou trazer aqui a foto porque já foi já uma semana e acho que a fotografia já perdeu lá no grupo. E se você da Sebes Comunidade, diz-me aqui comentários se viste, também viste a fotografia que aqui o nosso irmão partilhou na comunidade. Onde ele dizia que parece que agora que o homem vai ler o livro, parece que poderá resolver o problema do país. E eu lembrei que eu tinha lido este livro aqui 2, 3 vezes, e tenho aqui, pronto, por ser economista, li por ser economista, okay, mas é um livro de política econômica, ou de política e de pós-economia. Então, pensei em trazer aqui esse livro como análise. De facto, agora que o nosso político está a ler esse livro, poderá trazer soluções ou não, pelo menos no seu ministério. Ponto. Eu falei aqui que a motivação veio de Sermos Comunidade, onde alguém partilhou uma imagem de um político angolano que estava a ler um livro deste, mas claro, na versão em português, para dizer também que venha para Sermos Comunidade, tá bem? Porque há muita coisa que acontece por lá e depois transborda-se por cá. Também há coisas que acontecem aqui e depois levam-se para lá para mais aprofundamento. Porque aqui você sabe muito bem que não temos tempo nem a liberdade de falarmos tudo o que gostávamos de falar aqui. Razão pela qual, no primeiro comentário está ali o link, clica ali, vem para a comunidade, que por pelo menos 1.500 kwanzas ou 3 euros mês farás parte dos mais de 230 ou mais jovens que fazem parte da Sermos Comunidade. Essa tela aqui está reservada para empresários, homens empreendedores. Tens um projeto, tens um negócio, coloca ele aqui, tens um livro que quer ser divulgado, coloca ele aqui para que possa ser visto por mais de 1.000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Ok? E claro, assim aumentas as tuas vendas e também o teu posicionamento. Ponto. Voltando aqui para os tópicos que eu tirei aqui do livro, os pontos mais highlighted, mais referenciados, mais importantes, ok? Não vou dizer todos, porque claro, o livro é um calhamaço, mas tirei aqui os pontos mais importantes, que também claramente têm a ver com as nossas economias e políticas. É aqui a questão ligada ao governo na economia. Não é? Este aqui é um livro, como eu disse, é um livro de política e depois de economia, mas eles aqui falam sobre quando o governo engole a economia. Okay? Isso faz com que, claramente, o país falha por completo. Ou seja, o autoritarismo faz com que as empresas que existem no país são empresas dos políticos. Okay? Isso que é o autoritarismo. Eu sou o ministro, o meu ministério precisa de uma empresa que faça aquele trabalho, eu crio empresas, contrato. Chama-se abuso de poder, né? É autoritarismo. Isso faz que claramente cria ineficiência, porque não tem como o ministro fiscalizar e exigir que aquela empresa dê bom trabalho. Não tem como o ministro inovar naquela empresa, porque inovar exige mais contratar pessoas qualificadas e gastar mais dinheiro. O ministro não vai querer gastar mais dinheiro com uma empresa que só existe a poder aqui tirar dinheiro do Estado. Fala aqui sobre a segurança jurídica, né? Quando o governo engole a economia, não se cria método de negócio. As leis que podiam defender as empresas, os empresários e claramente todo possível investidor são muito frágeis, quase ninguém as cumpre. Aliás, mesmo para o tecido empresarial é engolido pelos políticos. A China, por acaso, no mercantilismo que a China adotou, elaborou aqui um princípio em que o Estado tem ações em quase todas as empresas privadas. Mercantilismo chinês, que funciona e que tem funcionado, que nós, claro, temos também tentado aplicar, mas que tem falhado muito para a nossa realidade. Nós, às vezes, tentamos copiar alguma coisa, mas não analisamos primeiro as realidades. O mercantilismo só funciona naquele país onde a corrupção não perdeu a vergonha. Okay? Claramente, o mercantilismo é um ato corrupto, mas pode ser utilizado para potencializar a economia quando o Estado quer controlar todas as empresas que forem nascer no país. O Estado financia as empresas que vão nascer, mas também o Estado aparece ali como acionista, como acontece na China. Okay? Por acaso, percebi essa questão aqui, eu escrevi com mais profundidade no meu livro O Mercantilismo no Século XXI, 3 passos econômicos para falir qualquer governo, o qual eu recomendo. E também para poderes comprar, podes ir pela Amazon, está lá disponível, todas as Amazons, ou então, no primeiro comentário está ali o link para falares comigo no WhatsApp e assim poderes ter acesso a este material que também é espetacular. Eu acho que é um resumo de uma licenciatura em Economia, garanto, ok? Aqui, continuando o resumo e análise do livro,
olhando para os nossos países. Fala-se aqui de segurança, também eles olham para instituições livres, ou seja, quando o governo engole a economia, as instituições estamos a falar de ministérios, empresas públicas, não conseguem ser livres, porque elas não podem falar os bens e os males que acontecem nesses ministérios. Não conseguem contratar empresas eficientes, não conseguem prosperar. Não há liberdade dentro dos ministérios, ok? Quando o governo engola a economia funciona segundo os princípios partidários. E os partidos são rígidos, são disciplinares e claramente lá onde há rigidez não tem como fazer economia, porque economia é uma ciência comportamental, funciona segundo o comportamento de outras economias ou então das famílias, ok? Logo, eles dizem que naqueles países onde o governo engoliu a economia, onde há autoritarismo por causa disso, não há ambiente de trabalho, de negócios, razão pela qual não há segurança jurídica e também, claro, onde as instituições não são livres, esse país é falhado. Olhando para Angola, Moçambique, falhamos em relação à economia e à política. A política entrou muito para a economia está livre, é mesmo uma ciência comportamental, está a funcionar segundo as flutuações internacionais e nacionais, segundo as vontades e necessidades das famílias. Eu aqui no canal imensas vezes referenciei que governar é gerir emoções e necessidades. Razão pela qual aqui pergunto, nossas economias, Moço, Angola, estão a funcionar segundo as necessidades e vontades dos nacionais? Sim ou não? Yes ou no? A conclusão disto tudo, né? Eu acho que nós falhamos muito em relação a este setor. Penúltimo, o último e mais importante, atenção. Meu irmão, faz like, já fizeste like no vídeo. Desculpa aí interromper o teu raciocínio, eu também interrompi o meu, por isso peço perdão e espero eu conseguir voltar lá onde eu estava a pensar, a analisar. Mas é importante você fazer like, porque sem like esse vídeo aqui não vai ser entregue. E eu não vou ter motivação para poder voltar aqui e gravar mais vídeos. Por isso, meu chefe, meu patrão, excelência, você é meu chefe porque eu estou aqui a trabalhar para você, ok? Eu trabalho para você, portanto, faça like, yeah? Também aquele meu irmão que, não é só um irmão, eu leio todos os comentários e imensas vezes eu li me dizerem, Joaquim, você fala muito rápido, fala mais devagar. Família, eu faço muito esforço e vou conseguir um dia falar devagar, ok? Eu era um jovem gago, consegui superar mais ou menos a gaguez, agora falo rápido e estou a treinar para que amanhã eu possa comunicar para você com melhor dicção, ok? É minha obrigação, minha missão, trabalhar aqui no meu aperfeiçoamento. E ainda bem que vocês me criticam em relação à forma como eu falo, porque é sempre um lembrete de que, Joaquim, tens que melhorar ali a fala, nós não estamos a perceber uma ou outra palavra. Portanto, eu conheço as palavras que falho, porque tens que saber quais são as palavras que você falha, né? Conheço as palavras que eu tenho dificuldades em dizer, mas cedo ou tarde, ok, claramente aqui algum dia voltarei para cá com uma dicção limpa, livre de qualquer falha a nível das palavras, o início e o fim das palavras. Também vou dizer que há aqui outro princípio que eles levantam que é em relação à história dos países. Alguns países falharam, são pobres por causa da história. E também, claro, falam da questão ligada à geografia, como mencionado aqui no livro The Key of Geography, onde está aquele livro ali, que também, se calhar, algum dia trarei cá para fazer um resumo. Onde é que está aquele livro? Mas pronto, não tenho aqui ainda... Onde ele diz que os países são pobres e ricos em função da geografia, do lugar em que se encontram. Ele diz que a África é pobre porque a África está no norte, no sul, e a Europa é rica porque a Europa está os rios, portanto, o clima, cria, né, esses fatores naturais e diz que esses países são como são em função desses fatores. Estou aqui a olhar se consigo encontrar o livro, mas vai ficar difícil porque procurar aquele livro durante a gravação não é fácil não, porque temos um número de livros que é, sim senhora, considerável. Ele fala que os países têm histórias e as histórias não se mudam, mas o futuro dos países se mudam. Angola e Moçambique foram países colonizados, tiveram guerras civis, isso é história, é passado. E o futuro? Continuaremos a lembrar esses fatores ou avançaremos? Portugal continuará a ser culpado da nossa pobreza? As guerras civis continuarão a ser? Quando é que nos incluiremos no processo de desenvolvimento econômico? Quando é que haverá unidade? Quando é que ser da Frelimo, ser da Renamo, ser do Podemos, ser do MPLA, ser da FNLA, ser da UNITA não virá a ser problema?
Isso aqui dificilmente vai acabar, porque, infelizmente, lá onde há muito partidarismo, isso sempre acontece. América, França, grandes democracias, portanto, direita, não entra, não trabalha na esquerda. Acontece em todas as economias, mas até que ponto é que eu terei de te limitar a trabalhar comigo porque você é do vermelho e eu sou do azul? Okay? Depois, até que ponto, até quando é que nós começaremos a incluir todos no processo e também claramente a defender aqui os direitos das empresas, dos negócios e não só. Portanto, aqui a história existe, contribui para a pobreza, porque enquanto estávamos a ser colonizados, nos últimos 500 anos, outras nações estavam a avançar. Portugal, França, Alemanha, Itália, estavam avançando quando nós estamos a enfrentar a colonização. No entanto, ele fala aqui sobre a história, esse é um fator, e Angola e Moçambique passaram sim por este mal, mas ele fala aqui sobre progresso e futuro, e amanhã. O que é que está-se a fazer hoje para que o amanhã seja diferente? E por último, eles aqui mencionam a questão ligada ao PIB e ao IDH. Ele diz que os países que falharam geralmente têm um PIB muito alto. Tudo também, mais uma vez aqui, em função dos recursos naturais que esses países produzem. Os países que vendem petróleo, diamante, ouro, tem um PIB muito alto. A exportação é muita. O ouro, o diamante, o petróleo são muito caros. Cobalto, zinco. O PIB é muito alto. A questão que se coloca não é saber o PIB, não é saber a quantidade, é saber a qualidade. Ou seja, é sobre a questão ligada à educação, à saúde, aos salários. Ou seja, é sobre o reinvestimento dessas vendas na economia. Os países que falharam têm PIBs muito altos e têm IDHs muito baixos. Índice de Desenvolvimento Humano muito baixo. Olhando para a economia de Moçambique e de Angola, o que te parece? Falharam? Não falharam? Há onde mudar? Estamos a progredir nesses sentidos? Diz-me lá se você gostou ou não do resumo deste livro e claramente se queres que eu faça mais resumos de livros e eu vou saber se você quer, se esse vídeo aqui atingir pelo menos 1000 likes. Obrigado, estamos juntos e até já, família.